E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Gustavo, do canal Tomazord, e hoje eu quero iniciar com vocês um novo playlist aqui no nosso canal. Mas antes de falar desse playlist que a gente vai começar com o tema que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, eu vou dividir com vocês algumas ideias, eu quero agradecer muito a repercussão inicial que o canal Tomazord tem tido aí nesse início de experimentação minha nesse universo do YouTube. Eu estou muito feliz, estou super animado, tô assim alegre de saber que vocês têm gostado daquilo que eu tenho compartilhado com vocês. E, enfim, esse espaço aí é para ser um lugar aí onde alguns de vocês tenham vontade de saber sobre algumas coisas. De repente, algum tema que eu vou tratar com vocês aí tem a ver com coisas que vocês gostam. E a ideia do canal é isso, cara, é trazer coisas aí legais, que sejam divertidas dentro do universo que eu gosto, mas que de repente aí pode de alguma maneira fazer o dia de vocês ficarem mais legais, os dias de vocês ficarem mais legais, ficarem mais divertidos, enfim, mais engrandecedores, edificantes, enfim, qualquer coisa bacana. Hoje, no nosso canal Tomazord, eu quero começar com vocês um playlist que é especial para mim, que são os meus prazeres, os meus livros. E eu tenho, cara, uma cacetada de livro. Eu tô em casa hoje, mas lá no estúdio um dia eu vou fazer para vocês um videozinho lá do estúdio do Mixa, onde eu trabalho. E lá tem um monte de livro. E aqui em casa eu tenho alguns livros que eu gosto muito. E hoje eu vou começar com um livro bem especial para vocês, que mora no meu coração. E a minha ideia em falar de livros, gibis, filmes, séries, mangás, enfim, esse tipo de coisa, não é tratar isso aqui como um especialista em cinema, um especialista em livros, um especialista em histórias em quadrinhos, nada disso. É pegar coisas que eu gosto muito, que são referências para mim, e tratar delas da maneira que eu acho que me engrandece, e eu quero compartilhar isso com vocês. E vamos começar com uma obra que para mim é muito especial. Galera, eu tô com um livro aqui que para mim é simplesmente fodástico, sensacional, um livro top, que é do mestre Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Esse livro, pessoal, ele é simplesmente sensacional e é um livro assim que para mim é bem marcante, porque esse livro, basicamente, do que esse livro trata? Vou falar um pouquinho sobre o Érico Veríssimo para vocês conhecerem primeiro esse cara, que é um dos mestres da literatura em língua portuguesa, não só nacionais, mas em língua portuguesa no mundo. É um gênio. É um gênio da literatura. E, na verdade, até o Incidente em Antares não é nem o principal livro da obra dele, né? Um dia eu quero trazer para vocês aqui O Tempo e o Vento, que é uma coletânea, é uma trilogia sensacional, fantástica, monstra. Já teve até adaptação para televisão, para cinema. Mas a ideia é trabalhar com o Incidente em Antares, que para mim é um livro muito especial. O Érico Veríssimo é um escritor gaúcho e o apogeu da obra dele foi ali entre 1940 e o final dos anos 70, que ele morreu em 75. Ele é pai de outro gênio da crônica nacional, que é o Luiz Fernando Veríssimo. E o Incidente em Antares, resumidamente, do que esse livro trata? Ele é um livro que mistura a história nacional sob o ponto de vista do Rio Grande do Sul. O foco basicamente é o desenvolvimento da história do Rio Grande do Sul no cenário social e político brasileiro, desde os primórdios até o período de 1960, 63, que é o período que o livro passa, onde existe uma efervescência política nacional, é um período pré-ditadura, e nesse período, na cidade fictícia de Antares, que é uma cidade assim, que não existe, mas ela ficaria ali na região das Missões, no Rio Grande do Sul, e em 13 de dezembro de 1963, a cidade estava realizando uma greve geral de todos os setores. E nesse dia em especial, no dia anterior, na verdade, dia 12 de dezembro de 63, havia o início da greve. E entre 12 e 13 de dezembro, 7 pessoas morreram na cidade. 7 pessoas, desde pessoas bem simples, bem humildes, até pessoas gradas da sociedade local. E como havia greve, né, na cidade, a galera queria enterrar esses mortos aí, né? E não podia, porque todo mundo estava em greve, inclusive os coveiros do cemitério municipal. Né, os sindicatos locais organizaram essa greve. O Geminiano Ramos é uma parte fundamental da história, inclusive ele, se não foi inspirado, certamente ele tem uma relação muito
próxima com a figura do Lula, né? E o que historicamente falando é sensacional. E como houve essa greve, os corpos não puderam ser enterrados, então eles ficaram do lado de fora do cemitério para enterrar quando a greve terminasse. E eles ressuscitam. Essas 7 pessoas, elas ressuscitam. E como eram pessoas que tinham relações com setores das castas sociais de Antares, eles resolveram, como eles não deviam mais nada para ninguém, afinal de contas eles estavam mortos, apesar de serem zumbis, eles resolveram meter a boca no mundo e tirar tudo da garganta, aquilo que estava entalado, ou resolveram assumir uma série de erros, ou uma série de comportamentos, ou revelar segredos, denúncias, enfim, no coreto municipal da cidade, enfim, aí acontece uma série de coisas legais. Eu não quero dar spoiler do livro, porque eu quero que vocês leiam. Esse livro, ele é dividido em 2 grandes partes. A primeira grande parte, ela trata do que seria a história de Antares, dessa cidade fictícia. E como eu disse para vocês, é uma história, essa cidade não existe. Mas o conceito que o Érico quis trazer para esse livro é através de uma cidade fictícia, contar como foi o desenvolvimento da sociedade rio-grandense através de elementos da história reais. Então a ascensão dos estancieiros, dos grandes estancieiros, que no livro são representados pelas famílias dos Campo Largos e dos Vacarianos. Elas são inimigas de morte, quer dizer, isso é uma coisa muito legal do livro. Ele conta como essa guerra entre famílias rivais, ela chega assim a climas de violência pura, e ele descreve isso no livro, né? Em determinados momentos, quando um membro de uma determinada família captura a outra, as torturas, os crimes, assim, cara, é sangue no olho, bicho, é violento, e a descrição é bem literal. O grande estancieiro, a representação do patriarcado local, ultraconservador, né, do Tibério Vacariano, que é um personagem assim fantástico do ponto de vista de como a sociedade nacional conservadora de hoje em dia, ela é algo que não acontece de agora, ela provém de várias décadas. E uma dessas coisas desse livro tocar muito em mim é que você lê esse livro hoje e e os fatos que estão narrados há cerca de 50, 60 anos, eles são exatamente os fatos que acontecem hoje em dia. O que é estancieiro, para quem não sabe? Na região sul aqui do Brasil, sobretudo ali no Rio Grande do Sul, são caras que têm posse de um monte de terra, provindo lá da época das capitanias hereditárias, né? Que os caras lá, os reis de Portugal, deram terra à torta direito para quem achava que era parceiro da coroa portuguesa, e isso foi passando de geração em geração, e os estancieiros são espécies de herdeiros de todas essas sequências. Então eles tinham muita terra, por ter terra tinha muito poder, muito acesso. Aí você deve se perguntar assim, beleza, Gustavo, estou entendendo qual é do livro, você não chegou ainda na parte dos mortos-vivos lá, mas você está falando que essa primeira parte ela trata é um relato histórico, e é verdade. Então por que isso te toca? Porque a minha infância e a minha pré-adolescência, eu viajei muito com os meus pais, e as viagens que me marcavam muito, mexiam muito com o meu íntimo, eram as que a gente fazia para a região sul do Brasil, sobretudo o Rio Grande do Sul mesmo. Conhecer a história do Rio Grande do Sul, ela parece que se atrela um pouco à minha história de vida, então é como se eu estivesse vivendo aquilo, né? Tem muitos valores do autor incutidos na obra que me tocam. O texto dele é sensacional no livro, ele é uma mistura de ironia com técnica textual muito envolvente, o vocabulário dele é sensacional, a articulação dos personagens e da história é muito coesa, muito concisa, o próprio desenvolvimento dos personagens é sensacional, então a estruturação que ele dá para os personagens é muito linda. O Érico Veríssimo, ele faz essas transcrições que para mim são sensacionais, cara, são deliciosas, cara, que é a hora onde ele fala aqueles momentos onde, principalmente nas partes com o Tibério Vacariano, né? Quando ou estão na coxilha, ou estão dentro de casa mesmo, aquele clima rio-grandense de inverno, então o chimarrão descendo, rasgando a garganta, o cara, aquele frio rasgando a cara, e no ponche, e vivendo aquele prazer, aquela sensação, aquela satisfação de ser campeiro, de ser gaúcho, aquela paisagem com a neblina, a névoa,
recobrindo ali as pastagens. Então eu lembro de tudo isso, imagino tudo isso e falo, cara, que coisa louca, né? E aí você se desconecta um pouco do personagem dele ser esse cara meio hardcore, né? Meio canalha, né? Meio monstro. Mas também tem essa conexão com o amor pela terra, a paixão pelo ambiente, por ser esse nativo desse campo, né? Essa coisa do churrasco, essa coisa do viver no pampa, essa coisa do mate. Pode ser porque eu tenho uma ligação com meu avô muito forte, pode ser pelas minhas experiências de infância, pode ser porque eu gosto desse tipo de paisagem, pode ser porque as descrições do Érico a respeito disso são maravilhosas, pode ser porque, sei lá, bicho, pode ser por qualquer outra coisa, mas na verdade essa conexão do ambiente, do clima, do universo, das sensações, me fazem ter uma relação muito intensa com esse livro, a despeito do que é a própria história. Então, a história em si já me cativa, o contexto histórico já me cativa, o estudo da história brasileira já me cativa, mas também essa conexão dos personagens com esse universo, com essa natureza, e a própria natureza deles em determinados aspectos, assim, me liga muito com a história do livro. E eu faço questão de destacar isso, porque, cara, eu viro gaúcho nessa porra desse livro, cara. Tem uma parte do livro, inclusive na segunda parte, que é a parte que trata do incidente em Antares, que relata um momento que o Tibério ele tá tendo um sonho, cara. E detalhe, é um parágrafo que tem, cara, umas 400 linhas, é claro, tem menos, mas tem muitas linhas. E para descrever o conceito do sonho, o que é um sonho? Quando você deita para dormir, você tem o sonho é aquela coisa que acontece freneticamente, não tem começo, nem meio, nem fim, uma coisa entra, daqui a pouco sai, meio sem muito sentido. E a maneira como o Érico descreve isso no livro é linda, porque ele faz você achar que o cara tá vivendo um sonho. Então eu vou ler exatamente como ele colocou aqui, não vou ler tudo, mas uma parte bacana para vocês verem aqui, ó. No seu quarto, deitado de costas dentro de uma tenda de oxigênio, Tibério Vacariano, num sono induzido por sedativos, anda perdido a cavalo por uma campina imensa, caçando bandoleiros comunistas, que são ao mesmo tempo ratos, que se escondem em buracos, cubanos barbudos pendurados em árvores, lagartos, lagartixas, cobras, enormes cobras flácidas, nos quais ele atira aflito e erra, porque o cano de seu revólver se verga como chocolate derretido pelo calor, e cada vez que puxa o gatilho, em vez de um estumpido, ele ouve apenas uma ventosidade musical, e todos riem dele, e agora ele está em frente de uma grande coluna militar, lenço vermelho no pescoço, caçando chimangos, e de súbito se vê de novo na solidão das coxilhas, e seus soldados aparecem covardes, mas ele decide ir em diante, haja o que houver, porque sabem bem o que agora blá 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 blá. Então assim, é isso, tipo, tá assim, resumindo essa primeira parte, você vê a história acontecendo, sabe? É como se você estivesse vivendo o processo histórico sobre um ponto de vista de um modelo de vida que ao mesmo tempo que te internece, mas também cria um vínculo com o que você vive hoje em dia. Sem contar esses detalhes legais, assim, que o Getúlio Vargas faz essas famílias que são inimigas de guerra mortais se tornarem amigas, e os patriarcas das famílias, por se tornarem amigas, morrem, e é muito louco. Depois, com o passar das fases, as famílias elas realmente se tornam mais próximas, né, mais unidas pelos valores conservadores. Essa primeira parte do livro traz também essa transição entre modelos de governo autoritários para uma ascensão das camadas mais baixas. Ele fala muito a respeito do Brizola, que é uma figura assim mítica também, uma figura, cara, esse cara é gênio da política, meu irmão, é um cara que você tem que estudar, como diz o Eduardo Bueno, cara, você não sabe quem é esse cara, você tem que ver, cara, porque esse cara é gênio, 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 gênio. Então ele traz esse retrato do Brizola, ele traz um pouco essa coisa do Jango, do João Goulart, que é o que culminou o governo dele no Brasil, que culminou com a ascensão da ditadura. É legal você ver isso acontecendo, e esse momento do final da primeira parte ele mostra isso, como aconteceu essa greve geral, que levou figuras importantes da sociedade, não só importantes, mas figuras assim, pueris, sob o ponto de vista de ascensão social, mas essas figuras morrem, e aí começa a segunda parte, que é a segunda parte que conta a respeito do incidente. Para quem quer entender um pouco do que a gente vive na sociedade brasileira atualmente, tem que ler esse livro. Tem que ler esse livro porque ele é uma representação muito fiel do que acontecia há 50 anos e o que acontece exatamente hoje em dia. Na segunda parte do livro, que fala a respeito do incidente, ela talvez na minha visão, ela é menos sensacional que a primeira parte. Eu gosto muito da primeira parte por conta do relato histórico da ascensão e queda.
de determinadas parcelas da sociedade. A parte do incidente ela é bem fantástica, então ela conta, uma série de personagens fictícios passam a pertencer à obra, mas cada um deles com requintes especiais. Por exemplo, são sete pessoas morrem, como eu falei para vocês no começo do vídeo, e devido à greve geral não puderam ser enterrados em Antares, e por conta de um fenômeno não explicado, e a graça é essa mesmo, né? Ninguém sabe como, eles ressuscitaram. A primeira pessoa que ressuscita é a dona Quitéria Campo Largo, que era do clã dos Campo Largos, era muito amiga da família dos Vacarianos, sobretudo do Tibério Vacariano, então ela representa a burguesia local. Tem um certo conhecimento, uma certa perspicácia política, né? Não muito humana, mas ainda assim tinha, mas era a representação do poder dos estancieiros, né? Na comunidade rio-grandense ali nos idos dos anos 60, 1960. Então o enterro dela super concorrido, podre rica. A gente tem o Cícero Branco, que é o advogado, que também pertence às classes sociais mais abastadas, e ele é um cara assim, envolvido em mutreteiro, ele era advogado dessas famílias aí também do Vacariano, principalmente, e do prefeito local, que era um indicado do Vacariano, quer dizer, o próprio poder político estava na mão dos estancieiros, né? E ele cumpre um papel muito importante na história. Aí você tem um personagem lindo, fantástico, rico, cara, belíssimo, nossa, que é o maestro Menandro Olinda, que tem uma história muito dura, pesada, marcante, cara, que só de falar pra vocês, galera, me dá arrepio, porque ele tem traços, assim, de pessoas, de seres humanos muito atuais, sabe? Ele é um maestro, um pianista, gênio, mas por conta de uma circunstância muito específica na vida dela, ele se torna uma pessoa meio louca. E eu não quero contar para não estragar a história, né? Mas é uma história muito legal, assim. Ele tem um trauma muito violento, baseado em valores religiosos tão pueris, tão superficiais, que destroem a cabeça de pessoas que não se conhecem e não têm uma orientação adequada na infância. Esse trauma tem a ver com a religiosidade e com a mãe dele. Depois a gente tem então a Quitéria, o Cícero Branco, o Menandro Olinda, a gente tem o Barcelona, também outro cara muito especial, esse personagem, o sapateiro, né? O anarco-sindicalista, ele não era comunista, ele era um anarco-sindicalista, e isso tem uma mudança totalmente fantástica no perfil do cara, né? A boca larga de cavalo que os caras falam que ele tinha, muito louco, e é um cara também conhece muito da sociedade local, então a gente já tem 4, né? É isso aí, a Quitéria, o Menandro, o Cícero e o Barcelona. Aí a gente tem o Pudim de Cachaça, que é um cachaceiro, um bebum, né? E esse eu vou contar, ele morreu porque a mulher matou ele, a própria mulher matou ele porque cansou de apanhar do cara. Aí tem a Rosinha, Parem tudo. Vocês vão olhar e falar assim, meu, o que esse cara tá com esse blazer, esse chapéu muito louco aí? Na verdade é só pra chamar atenção, porque eu vou cometer um erro esotérico, muito louco, nesses momentos a seguir, e que vocês descobrirão o que é. Você que já leu o livro sabe, você que não leu não saberá, ao menos que eu diga o que é, certo? É só pra chamar atenção, tá? Eu troquei camisa, chapéu aí, meu cabelo tá muito louco aí, mas é só pra chamar atenção. A Rosinha é uma prostituta de quase 50 anos de idade, né? Tem o Joãozinho Paz. O Joãozinho Paz, ele representa nesse período histórico que o livro se passa, ele representa a luta da juventude em prol de uma liberdade de expressão, liberdade de valores, liberdade de ideias. E ele é assassinado pelo delegado Inocêncio Pigarso. Aliás, um detalhe bem fantástico do livro é que os nomes dos personagens, eles têm conexão com os valores, com os ideais de cada um deles. Então todo mundo morre, todo mundo ressuscita, e a ideia é o seguinte, cara, vamos baixar na cidade lá, eles estão no alto do morro lá, né? Vamos baixar na cidade, vamos contar as verdades pra galera, vamos encher o saco de quem encheu o saco da gente, vamos nessa, a gente vai cobrar da galera que a gente quer simplesmente ser enterrado. Se não enterrarem a gente vai soltar o verbo.
Como havia greve, não foram enterrados, então eles vão pro coreto da praça de Antares, e ali começa a rolar uma lavagem de roupa suja porca. Então, os mortos eles começam a contar uma série de barbaridades que eles sabem a respeito dos mandatários locais, a respeito de uma parte fantástica do livro, é a hora onde eles tratam da hipocrisia humana. Quer dizer, e a gente vive isso muito hoje na atualidade, né? Esse pseudo-moralismo, esse moralismo de fachada, esse moralismo hipócrita, onde as pessoas utilizam mídias sociais hoje em tudo, assim, para pregar né, a moral, os bons costumes, a bandeira nacional, a família brasileira, Jesus na cruz, esse tipo de coisa, e abriu a porta de casa para dentro, é uma hipocrisia danada, é uma farsa, e é o que a gente está vivendo muito hoje em dia. E uma parte legal, assim, da Rosinha, que vale a pena destacar, puta, velho, essa é uma das partes, assim, no livro, meu irmão, que mais mexe comigo. Tem várias partes legais, mas essa da Rosinha é muito legal, porque é a hora onde ela vai visitar a amiga dela, que também é prostituta, que também trabalha, e elas são prostitutas de rua. Então, assim, elas contam, assim, como elas, pra tirar, assim, uma graninha, elas fazem cada coisa sórdida pra sobreviver, sabe? Puta, é muito doloroso, sabe? Galera, é óbvio que vocês já durante o vídeo devem ter visto que eu falei umas 500 trilhões de vezes o nome errado, que eu já corrigi durante a execução desse videozinho. Onde eu falei Rosinha, é Herotildes, a mulher que morreu, cara. E nesse trecho do livro que eu quero mostrar pra vocês, que me marca muito, é o seguinte, cara. É assim, a Rosinha pergunta pra Herotildes: Herotildes, tu já viste Deus? A morta se volta: ainda não. De certo, eu só vou ver ele quando me enterrarem como cristão. Rosinha limpa tremulamente as lágrimas do rosto com a ponta dos dedos. Vou te pedir um favor. Qual é? Diz pra Deus que me dê uma boa morte, já que não me deu uma boa vida. E basicamente o que acontece? Por conta do... ninguém queria enterrar os mortos, né? Então, assim, houve aquela discussão toda na praça e os mortos ficaram lá no coreto, porque ninguém quis enterrar, todo mundo com medo, surgiu lá a ratarada toda, né? Surgiu um enxame de ratos e veio um monte de rato, assim, atacou a cidade. Isso causou desespero nas pessoas e aí o Tranquilino Almeida resolveu tomar de assalto, entrar na porrada para tirar lá os mortos do coreto. E daí, no final das contas, a greve acabou e os mortos foram enterrados, foram sepultados e a imprensa da região chegou lá para cobrir o caso e a Operação Borracha, né, entrou em ação, né, graças ao professor Libindo Olivares, né, desenvolveu a Operação Borracha e é legal da Operação Borracha é o seguinte: a hipocrisia realmente imperou, né? O livro é isso, ele demonstra como a hipocrisia, a mentira, a farsa, sobretudo de quem tem poder, impera no nosso país. E é isso que aconteceu, na verdade ficou uma lenda, um mito. E na sequência do livro, ele tratando dessas questões sociais, a implementação da ditadura de 64, né? O livro finaliza dessa maneira e ele, como eu disse para vocês, ele traz à tona sentimentos que estão beirando a nossa realidade social hoje, né? Eu leio uma vez por ano esse livro, tá? Eu não disse no começo do vídeo, mas uma vez ao ano eu leio esse cara. Existem outros personagens muito legais no livro, que é o professor Martim Francisco Terra, que é a representação ficcional do próprio Érico Veríssimo fazendo uma leitura do que ele vê da sociedade local. O padre Pedro Paulo, que é fantástico também, que é um padre muito conectado aos valores sociais. Tem a Valentina, que é a mulher do juiz de direito da comarca local e também assim uma figura muito legal, e a relação dela com o padre Pedro Paulo também muito legal. E quando eu lembro do Tibério Vacariano, que é a figura central da podridão humana baseada no poder e na grana, eu olho para o dia a dia que a gente vive hoje, olho para os nossos poderosos e vejo como uma figura como essa está ainda muito viva na nossa sociedade, sabe? O que eu quis trazer são essas sensações, essas coisas legais que eu sinto na obra. Texto, perspicácia, mensagens subliminares, história, ironia, humanidade e mensagem.
E é isso aí, cara. Eu vou deixar uma imagem ali que eu gravei ali de alguns livros que eu tenho em casa. Vou escolher, eu acho que na próxima eu tô a fim de fazer um gibi. Gibi é vida, né, cara? História em quadrinhos é vida. É isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. E é nóis, que heróis. Beleza? Valeu. Valeu, galera. Fui.